Ricardinho Matemática na área com uma aula para você, exatamente. Vai ser uma aula top, especialmente para você que está nos assistindo, queridos. Congruência de triângulo. Essa palavra congruência lembra alguma coisa para você? Eita! Quando eu digo que está congruente, está semelhante, está igual, a gente vai lembrar esse tópico hoje. Só que falando de triângulos, né? Hoje tem Karen Dudinha, Karen Eduarda aqui conosco hoje, para deixar essa aula ainda mais inclusiva, né? Dando aquele show Duda. Show de bola, Dudinha aqui, ó. Show de bola com Ricardinho dando aquele show. Vai ser massa. E ter o prazer de ter Duda aqui comigo hoje, que é, ó, show de bola. Eu quero que você já comece a ambientar vocês aí, deixar tudo organizado, lápis, caneta, borracha, tudo certinho. Porque a aula de hoje, congruência de triângulo, você vai precisar de uma reguinha para fazer lá os triângulos, as medidas. Ricardinho hoje vai precisar muito da sua participação. Deixa o ambiente lá bem direitinho, deixa o caderno reservado, lápis, transferidor, se tiver aí. Se não tiver, bota a reguinha, não tem problema nenhum. O importante é você assimilar bem hoje, que vai ser massa, hein? E essa aula é uma aula digital, isso mesmo. Passa na TV Nova, Nova Nordeste. Você que está assistindo na TV Nova, olha aí na telona, né? Rindo Ricardinho com essa aula. E Dudinha aqui, ó, show de bola. Presta atenção em Duda. Você também tem a chance de aprender um pouquinho em Libras. Olha que massa. Além da matemática, também vai aprender em Libras. Show de bola. Também você que é da rede municipal do Recife, nos assistir aí através do aplicativo. Que aplicativo é esse, Ricardinho? Educa Recife. Tu não tem ainda esse aplicativo, não? Eu não acredito, não. Rapaz, olha só, você vai pegar agora a câmera do teu celular e vai colocar aqui, ó. Isso, tá aqui, ó. Vai aparecer um link, você clica lá e baixa o aplicativo Educa Recife. Se você ainda prefere na loja lá do celular, no Play Store, também você pode fazer isso aí, ou no Google Play, sem problema nenhum, tá bom? Você pode lá baixar aí o aplicativo sem problema nenhum. Também no computador você pode nos assistir, você pode ir lá, colocar Educa Recife lá no Google, clica lá, o primeiro link lá, você clica, quando você vai clicar, você bota lá sua matrícula e sua senha, assim como no aplicativo, e você consegue também nos assistir e comunicar comigo, porque esta aula, quando tem aí ó, no aplicativo, tem um chat. Essa é a diferença. Você consegue conversar com a pessoa que está no chat hoje e ela vai me dizer tudo aí para você. Que está dizendo assim, Ricardinho, eu entendi isso, não entendi aquilo, é melhor dessa forma, aquilo outro. A sua interação é massa. Então essa pessoa, professora top das galáxias, Marta Lopes, está aqui presente. Professora, fala com meus alunos do nono ano, porque eles estão esperando você falar com eles. Olá, coleguinhas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Vamos mais uma aula show do professor Ricardinho Matemática! Vamos embora fazer o triângulo, bebê. Ó o triângulo, ó. Ricardinho, ó, Karen e a professora Marta. Eita, que delícia. Aula show, bebê. Vamos embora. Então manda aí o chat, ó. Acesse o aplicativo que o Ricardinho está esperando aqui. Mas se você não tem acesso a esse aplicativo, você não é da rede municipal do Recife, mas está nos assistindo aí na TV, está nos assistindo no YouTube, olha, o YouTube olha aí, tem uma playlist completíssima, top das galáxias, nono ano aí, bota lá, nono ano, tá lá todas as aulas de matemática, história, geografia, português, ciências, tudo que você quiser tem lá. E não só do nono ano, você tem lá do primeiro ao nono ano, tem do EJA, você tem Onda Tech, você nono ano, Onda Tech, você consegue lá ver as dicas para fazer a Escola Técnica Estadual do Recife. E lembre que tem essas aulas que a gente vê aqui, conteúdos que caem na prova da Escola Técnica. E você que vai fazer aí outro concurso também, aproveita essas aulas que sempre eu cito questões envolvendo aí esses concursos específicos para você, tá bom? Então é muito importante você fazer aí essas provas. Você também tem uma provinha para fazer aí, aí na sua escola, né? Então, avaliativa do nono ano, de final. Então, você vai precisar também de conteúdos de matemática e de português. Então, corre lá na playlist, tem várias aulas. Tem alguns links também que eu estou mandando para vocês a respeito dos principais tópicos dos conteúdos que caem na prova aí da Escola Técnica Estadual de Pernambuco e também
no SAEP também, que é importante você fazer, também vai estar presente para você. Então, pega os links específicos e assiste, tá bom? Porcentagem, razão, proporção, equação, expressão numérica, potência, radiciação, equação do primeiro e segundo grau, teorema de Pitágoras. Hoje, semelhança de triângulo sempre cai presente aí nas avaliações, então é importante você que está nos assistindo nesse momento assistir essas outras aulas. Eu estou mandando aqui do EMAD, da Escola Municipal de Aulas Digitais, para você aí na escola física, quem é da Rede Municipal do Recife, mas você aqui no YouTube também pode nos assistir e ver esses links sem problema nenhum, tá bom? Vamos embora. Ó, também a gente sabe que esse assunto, quando fala em congruência em triângulos, é olhar algo parecido em triângulos. Então, se você observa, tem um triângulo, e ver se ele é semelhante com o outro, é porque tem conexões aí, você vai ver se os lados são iguais, se os ângulos são iguais, existem algumas regras específicas para a gente identificar se existe ou não a congruência de triângulo. Então a gente vai perceber isso aí, tá bom? Se consegue ou não desenvolver numa boa. Bora ver que regras são essas. Ó, a gente tem aí congruência de triângulos, conceito, né? É um conceito geométrico para dizer que os objetos ou figuras têm mesma forma e mesma medida. Mesmo hoje, esta aula sendo congruência de triângulos, eu vou citar para vocês aqui algumas congruências que a gente pode ver em outras figuras específicas. A gente pode ver não só em triângulos. A gente pode ver se tem a mesma forma e a mesma medida, a gente vai ver que pode colocar outro tipo de figura. A gente vai ver hoje aqui nessa aula. Observa bem. Se eu tenho aqui, ó, a mesma forma e a mesma medida, quer dizer que eu tenho uma congruência, eu tenho uma semelhança aí entre essas figuras específicas. Então, eu tenho 3 carrinhos, um vermelho, um azul e um preto. Olha aí. Vamos lá, bebê! Eita! Observe que são semelhantes, embora as cores são diferentes, você vê que os carrinhos são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque ele tem a mesma forma, observe que tem um formato semelhante, e tem a mesma medida. Por isso que eles são semelhantes. Olha, observa bem aí direitinho, ó. Tanto o vermelho quanto o azul e o preto. Então, mesma forma e mesma medida, eles são semelhantes. Olha as casinhas aí. Olha, você quer morar em qual casinha? A vermelhinha, a azulzinha ou a pretinha? Qual delas? Ela tem o mesmo formato, ela tem a mesma medida, então elas são semelhantes. Tem que lembrar disso. Nossa, semelhança, semelhante. Ó, vamos ver isso aí. Ó, se a gente coloca assim, o carrinho ou a casinha, a gente sabe que eles são semelhantes, porque tem mesma forma e mesma medida. Lembra disso? Mesma forma e mesma medida. Mesma forma e mesma medida. Se você lembrou disso, fica de boa aí para vocês entenderem. Vai ter umas regrinhas que a gente vai aprender hoje para identificar. Aí eu estou colocando alguns triângulos. Observa bem aí. Será que esses triângulos que estão aí têm a mesma forma e mesma medida? Eita, professora Marta, será que esse triângulo está aí? Será? São semelhantes? Olhe direitinho, com pessoal. calma, né? Esses triângulos estão aí, meus queridos alunos do 9º ano. Observe que o primeiro triângulo que aparece o preto, ele é um triângulo retângulo, que é aquele que tem 90 graus. Triângulo retângulo. O do meio, o azulzinho, é um triângulo que a gente chama de equilátero ou equiângulo. Professor, que danada é isso? Equilátero, equiângulo, ó, equilátero, lados iguais, equiângulos, ângulos iguais, mesma medida, tá vendo? Então a gente chama aí esse triângulo aí de equilátero, vai lembrar disso. Ou um acutângulo, quando tem todos os ângulos menores que 90 graus. A gente já viu essa aula, mas não é a aula de hoje, só estou lembrando a vocês desse tópico. E o vermelhinho, ele é um triângulo que não tem nenhuma medida igual. Observa aí que não está nenhum igual. Então, ele é chamado de escaleno, quando tem 3 lados diferentes. Aproveitando aí, né, para poder fazer a revisãozinha dos triângulos. O primeiro é chamado de isósceles e reto, né, porque isósceles, 2 lados iguais e um diferente. Se for falar só de medida, né. Se eu falar equilátero do meio e o último é o escaleno, lados diferentes. Mas vamos lá, vamos continuar. Se eu colocar agora ficou bonitinho. O pretinho, o azulzinho e o vermelhinho. Todos semelhantes, porque
porque ele tem as mesmas medidas e as mesmas formas. Agora sim, os três triângulos são aí formado 90 graus, é um triângulo retângulo, os três, e aí eles são mesma forma e mesma medida. Olha, show de bola, hein? Top! E essa daí? Ih, rapaz, será que tem aí a mesma forma e mesma medida? Essa daí a gente vai ver que o primeiro tem 90 graus, ó, o pretinho, né, em si. O azul, aparentemente também 90 graus, só que o ângulo está do lado contrário e o vermelho também. Só que precisaria a gente usar dois instrumentos. Primeiro a régua para ver se tem a mesma medida e o transferidor para saber se tem o mesmo ângulo. Mas aparentemente está em lugar diferente, em formatos diferentes. Aí em si, né? A gente vai pensar dessa forma. Vamos verificar isso aí. Vamos pensar e a gente vai ver direitinho aí esse tópico. Então, para ser semelhante, para ser congruente, tem que ter a mesma forma e mesma medida. Quando eu voltei nesse tópico aqui, a gente observou três triângulos. Ele tem o mesmo ângulo, aparentemente, a gente não mediu com o transferidor, né? E o mesmo lado, só que eles estão em rotações diferentes, não tem problema. Se ele tiver a mesma forma e a mesma medida, eles são congruentes, tá bom? Lembra disso. E aí a gente vai observar o primeiro caso de congruência de triângulo, que são vários que a gente vai ver hoje. O primeiro é lados correspondentes, ou seja, os três lados serem semelhantes, os três lados serem congruentes, os três lados serem iguais. A gente chama isso aí de um caso de congruência. Por exemplo, tem três triângulos aí e eu observo aqui, eu posso dizer que o lado maior, né, do preto é semelhante ao lado maior do azul, assim como é semelhante ao lado maior do vermelho. Como os três maiores são em mesma medida, aí chama de lados semelhantes, lados congruentes, lados iguais. A gente tem esse formato. Mas tem que ser os três iguais, ó. Observe que os três maiores estão aí colocados com setinhas. Mas eu posso ver se o outro também são semelhantes, ó. Então, observa bem aí que tem, ó, formando a altura do preto aí, tá vendo? O outro lado aí do azul e do vermelho também são lados semelhantes, congruentes. E também tem que ser o outro lado. Então, observe que tem essa aí na base do preto, o lado de cima do azul e o outro lado do vermelho são lados semelhantes. Também você observa bem aí que eles são aí lados congruentes. Se os três são iguais, isso quer dizer que são correspondentes. Então, o primeiro caso foi esse. O segundo caso, os três ângulos têm que ser correspondentes. Ou seja, um ângulo igual ao outro, que é igual ao outro. A gente vai fazer essas correspondências. Observa bem. Eu tenho esse ângulo aí de 90 graus, 90 graus, 90 graus. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Ó, 90 graus no preto, 90 graus no azul, 90 graus no vermelho. Bom. Também a gente vai ter o outro ângulo lá, que é um ângulo agudo, né, no preto, no azul e também no vermelho. São três lados iguais, embora não tá com medidas aí, mas a gente observa aí que dá semelhantes em si. Segundo caso, né? Agora, a gente vê que se for lados correspondentes, correspondentes, o mesmo lado, né? Hipotenusa com hipotenusa, cateto com cateto, lado com lado, altura com altura. E isso aí vai, né? E os ângulos correspondentes, ou seja, de 90 graus igual a 90 graus, ó, um agudo com o agudo da mesma medida, você sabe que eles têm já dois casos aí, se tiver checado aí, os dois lados são lados correspondentes e ângulos correspondentes, quer dizer que são triângulos congruentes, tá bom? Mas não para por aí não, hein? A gente vai ver que também pode ser os triângulos correspondentes nas duas situações. E eu até vou mostrar em vídeo para vocês um formato, como é que vocês podem montar aí em si, tá bom? Observa aí esse videozinho, aqui a gente vai colocar, vou traçar uma medida, tá certo? No plano aí, ó. E aí, quando eu vou traçar essa medida, é um lado, aí a hipotenusa dele, ó, que é um triângulo de 90 graus, que é o maior lado, e formei aí outro triângulo em si. E eu vou montar um outro triângulo do lado dele, observa bem, que ou em cima dele ou do lado, a gente pode colocar, vou botar do lado, que fica melhor para a gente desenvolver. Se eu colocar ao lado, observa bem como é que fica, ó. Eu posso pegar e montar aí a altura, só que de outra cor, só para destacar, né, para poder observar. Só que observe que eu estou andando 1, 2, 3, 4, o lado de baixo, a altura 1, 2, 3, e a hipotenusa também tem a mesma medida. Quando eles são semelhantes, aí eles são congruentes. Então,
deu tudo certinho aí, ó, triângulos 90 graus e congruentes. Porque a medida da altura, está sendo tracejada agora, vai ser igual à medida da outra altura, ó. Tem 3 espaçozinhos, 3 espaçozinhos. A base aí, você vai botar de outra cor agora, de verde, não, a hipotenusa em si, você observa que tem aí os pontinhos, ó, e a mesma quantidade de pontinhos na outra hipotenusa. E a base em si, eu vou mudar a cor um pouquinho para vocês observarem, tá certo? Vou colocar um vermelhinho. E aí observe que tem aí, ó, essa base tem 4 espaços, assim como a outra base também tem 4 espaços. Observaram? Show de bola, né? Bora ver aqui agora, verificar isso aí. A gente sabe que o triângulo ele é congruente quando ele tem essas dimensões. Se você pode até pegar na sua casa aí um papel e colocar aí, para ver se o triângulo é semelhante ao outro, com pontos tracejados. Você vai pegar uma medida de uma régua e tracejar lá, sei lá, 5 centímetros de um lado, 5 do outro, e vai botar lá 4 e 3, e 4 e 3 do outro, e você vai observar e vai cortar para ver se dá semelhante. Só que faça com papel de cores diferentes, vocês vão observar bem aí, tá bom? Pode cortar com a tesoura sem ponta, cuidado para não se cortar aí, queridos. Então você vai medir um lado, digamos que você pode colocar aí 3 centímetros, pode colocar 4 centímetros e pode colocar aí 5 centímetros. Pode botar os 3 lados aí específicos que você desenvolve numa boa, tá bom? Observa aí, ó, medindo 5, pode colocar 5 centímetros se você quiser aí numa boa, sem problema nenhum. E aí você consegue montar um triângulo retângulo, 3, 4, 5. Faz aí para você observar se bate ou se não bate, tá bom? Ó, lados correspondentes ou lados congruentes. Você observa que tem aí o triângulo preto e o triângulo vermelho. E aí eu vou observar se eles são congruentes ou não. Você vê se o lado 3 semelhante ao lado 3, o lado 4 semelhante ao lado 4 e o lado 5 semelhante ao lado 5. Você pode desenhar e cortar em casa numa boa, até como tarefinha de casa de hoje você vê isso. Mas também você tem que observar os ângulos, se são semelhantes. Aí pega um transferidor e vê aí se esse lado são semelhantes ao ele, ó. Vai ver do outro lado também, lá em cima, o ângulo maior, se é 90 graus os dois, ou se é a mesma medida os dois em si. E também tem o outro lado específico, que eles também são semelhantes. Observe bem aí, que você desenvolve numa boa. Então tem 3 lados congruentes e também 3 ângulos congruentes. Então esse triângulo é congruente em si, eles são semelhantes em si, né? São 3 lados iguais e 3 ângulos iguais, é um triângulo congruente, numa boa, sem problema algum. Outro videozinho para a gente observar bem, observe aí esse vídeo que eu vou montar um triângulo, e esse triângulo em si, observe que eu estou esticando um pouco mais ele, tá bom? Como ele está um pouco maior, para desenhar um semelhante a ele, eu vou desenhar em cima dele na mesma linha, porque não tem espaço para fazer outro, aí eu vou botar uma outra cor agora, observe bem, vou pegar um amarelo, e vou tracejar a linha em cima dele mesmo, observe que está bem em cima, bem topicalizado, ó, tem um lado, vou pegar aí o outro lado e tracejar em cima, ó, e esse outro também colocar em cima a linha, acima do vermelho, botar um amarelo. Aí não tem dúvida, né? Você sabe que esse triângulo é congruente porque está um em cima do outro, é sobreposto acima do outro. Então, são triângulos congruentes quando eu tenho lados correspondentes congruentes e também ângulos correspondentes congruentes. Tem que lembrar disso, tá bom? Professor, o que é isso correspondente? É aquele que está de um lado e do outro. Ó, hipotenusa com hipotenusa, um cateto adjacente com adjacente, o oposto com o oposto. E a gente já viu em aulas anteriores o que significa adjacente ao lado, o que significa oposto na frente do ângulo. A gente já viu esses tópicos, essa linguagem matemática em aulas anteriores. Se você ainda não viu, você vai assistir no YouTube, lá no canal Educa Recife, a respeito de trigonometria. A gente falou aí, ou triângulo, uma aula sobre triângulo retângulo, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente e quem é a hipotenusa. Pode assistir, tá bom? Então, triângulos congruentes é quando tem lados congruentes e também ângulos correspondentes congruentes também. E aí você consegue desenvolver que esse triângulo, com certeza, ele vai ser um triângulo congruente, semelhante, iguais, né? Então, os casos de congruências em si que a gente vai tá estudando. Ó, observa bem, eu botei 2 triângulos aí, bem massa essa imagem aí. Observa bem, eu tenho um lado que tem um tracinho só, o outro lado também tem um tracinho, e eu tenho aí com 2 tracinhos, 2 lados, e a hipotenusa no maior lado, que se é 90 graus esse Bzinho, né?
Aí você vê que tem 3. Observe bem, que um lado tem um tracinho, o outro lado tem um tracinho. Foca aqui em mim na tela, por favor, para eu poder apontar aqui para os meninos aqui. Ó, se a gente observar bem aqui, ó, aqui tem um tracinho e aqui tem um tracinho. Então, esse lado aqui, ele é congruente a esse, ele é semelhante a esse. Assim como, ó, eu tenho aqui 2 tracinhos e 2 tracinhos. Eles também são semelhantes, porque eu estou indicando que tem 2 tracinhos do lado e 2 tracinhos do outro. Ele tem as mesmas medidas, tá bom? Assim como esse lado maior aqui, ó, tem 3 tracinhos, assim como 3 tracinhos. É como se fosse 3, 4, 5. Aí eu colocaria 3, 4, 5. Aí eu estou dizendo que eles são semelhantes, eles são congruentes. Então saca só essa dica para você não se dar mal, tá bom? Eu vou apontar aqui bem direitinho para vocês observarem como é que você pode enxergar isso. Ó, bem detalhado, ó. Um lado 1 com lado 1. Tá vendo? Observou aí bem. Eu também posso apontar o lado 2 com o lado 2, eles são semelhantes, assim como também eu posso apontar o lado 3 com o lado 3. Os 3 lados, eu já apontei que eles são congruentes, são semelhantes. Mas eu também posso apontar os ângulos. Observe bem que eu tenho o ângulo A, deixa eu vir aqui, ó, o ângulo A aqui e aqui também tem o ângulo A, ó. É como se fosse 45 graus, 45 graus, 30 graus, 30 graus. É como se fosse isso, tá bom? Ó, 30, 30, como se fosse. Aqui como se fosse 60 e 60, como se fosse 90 e 90. Então, a gente pode ter esse tipo de situação. Eu vou apontar para vocês agora esses ângulos. Ó, eu posso ter aí os 3 lados semelhantes, então ele tem um triângulo congruente, e também ó, o ângulo A com a linha, ou valores correspondentes. Também posso ter o C com o C', e também o B com B', né? Vou colocar o C agora, ó, C com C'. Então, os 3 em si, ângulos sendo semelhantes, e os 3 lados também sendo semelhantes, aí eu tenho um triângulo semelhante. Olha só, que massa que você está conseguindo discutir. Eu estou botando nem valores ainda, porque a gente vai ter a parte 2 dessa aula ainda, para fazer contas, ver como é que cai na prova do ETE, como é que cai no SAEP, no SAEB também, tá bom? Vocês vão ver como é que cai nas avaliações externas esse tipo de questão, na parte 2. A gente está na parte 1, entendendo a parte teórica do assunto, para poder a gente fazer algumas contas na parte 2, tá bom? Casos de congruências, vamos analisar aqui e observar bem, ó. Esse outro vídeo é o caso lado, 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 ou seja, quando um lado é igual ao outro, que é igual ao outro. Bora analisar aí, observa. Eu tenho esse lado, ó, um lado maior, que é chamado de hipotenusa, né, que é um triângulo 90 graus, isso daí, e outro lado. Eu vou construir um novo triângulo, e esse novo triângulo em si, vocês observem que vai ter também o mesmo formato. Como assim, Ricardinho? Ele vai ser um triângulo 90 graus? É, 90 graus com as mesmas medidas, vocês vão observar bem como é que desenvolve isso aí. Então, eu tenho esse lado aí, ó, tá vendo? Ó, a altura, eu posso ter aí, de novo, um formato aí embaixo, que eu chamo de cateto adjacente, e tenho a hipotenusa em si. E eu observo que ficou bem bonitinho aí, ó, lado, lado, lado. Um lado semelhante ao outro. E é assim que a gente vê. Como é que tu sei, Ricardo, que eles são iguais? Você vai contar os pontinhos aí, ó. Ó, aí eu tenho, ó, essa altura, que eu botei de roxo, ó, e essa altura tem a mesma quantidade de pontinhos que vocês estão observando, então esses lados são iguais, são semelhantes. Por isso que é importante esse ambiente virtual para vocês enxergar isso. Essa hipotenusa aí, ó, também é semelhante a outra hipotenusa em si. Assim como o adjacente, ó, eu tenho ao lado, você tem um lado semelhante ao outro, que eu vou contar aqui, ó, os espaços em vermelho, assim como o outro também. Então tá aí o caso lado, lado e lado. Show de bola, não é isso? Vamos ver aí outro caso que a gente vai ver, desenvolver aí. A gente vai ver aí em si, deixa eu colocar aqui, esse lado aqui. Ó, outro caso que a gente vai desenvolver numa boa, hoje, é quando eu olho assim um lado, o outro lado e o outro lado em si, ó. Então, 1, 2, 2 e tem um 3, 3 também, observa bem, ó, 3 com 3. Então, nada mais é do que eu dizer que um lado está igual ao outro. Então, bem semelhantes. Se eu botar a medida 3, 3, 4, 4, 5, 5. Com valores, com números, vai ser na aula 2, a respeito disso, com números que a gente vai ver como é que cai nas avaliações. Então, esses triângulos, de fato,
são semelhantes, são congruentes. Professora Marta, e aí? O que é que tá achando aí desse conteúdo? E esses alunos precisam desse assunto, né, professora? Para poder aí seguir em frente no ensino médio, não é isso? Verdade. E ele é muito importante tanto para o ensino médio, como também para participar das seleções que você já citou aqui, né? O ETE, também o SAEB. E outra coisa, e ficou bem detalhada essa parte teórica. Eles vão ter muita facilidade quando você colocar os números, fazer os cálculos, vai ficar mais fácil, compreendendo toda a parte conceitual, que ficou bastante clara. Exatamente, eu separei uma aula específica para você, meu querido, só aprender a parte teórica, sem números, sem conta, sem x, sem 2, sem 3. E a próxima aula, a gente vai colocar x, sim, qual o valor desconhecido, que altura é essa, que medida é essa, a contextualização, como é que aborda esses concursos, tá bom? Mas fica ligadinho. Vamos ver um outro vídeo aqui, a gente vai perceber bem aí, ó. Lado, ângulo, lado é outro caso de semelhança. Então, vou traçar aí um triângulo, tá bom? Que tem um lado, um ângulo entre esse lado e o outro lado. Então, tem dois lados e um ângulo entre eles que são semelhantes. A gente vai observar bem aí como é que pode dizer que esse ângulo é semelhante ou não. Eu tenho aí um triângulo, observe, e vou botar um ângulo aí entre eles depois dos dois. Então, por isso que a gente vai dizer que eles são semelhantes em si. Então, montou um triângulo branco, está montando um triângulo aí vermelho, com as mesmas proporções, para dizer que eles são semelhantes, congruentes, mesmo segmento, né, mesma quantidade de pontinhos aí para montar o lado. E aí ele vai colocar aí, além dos lados, o ângulo entre os lados. Então observe que eu vou destacar aí em cores um lado, observe aí, tem um lado, vai ter um ângulo entre esses lados, observe aí, ó, um lado com o outro, e tem que ter um ângulo antes de colocar o outro lado. Vocês observam aqui, eu vou destacar aí para vocês um ângulo aí. Opa, a reta não. Vamos botar um ângulo, né? Pelo amor de Deus. Vamos colocar um ângulo. Isso. E a gente coloca um outro lado em si para poder a gente montar. Observa, lado, ângulo, lado. Se a gente olhar para o triângulo e tiver 3, 30 graus e 4 e outro, 3, 30 graus e 4, é porque eles são também congruentes. Olha aí. Situação massa. Então tem um lado, tem um ângulo A aí, ó, por exemplo, e tem o outro lado 3, ó, são semelhantes em si. Então, eles têm um tipo de triângulo aí sempre vai ser semelhante para a gente. Tem o último caso aí, que é o ângulo, lado, ângulo. Vamos ver se dá tempo para a gente ver esse tópico. Então, a gente vai ter aí o ângulo entre eles, um lado e o outro ângulo, de caso semelhança, para a gente desenvolver. Então, tem um triângulo todo amarelo. E aí, vou destacar aí agora um roxo para vocês, tá bom? E esses dois triângulos vai ter que ter um ângulo, depois um lado semelhante entre eles e outro ângulo. Por exemplo, 60 é um ângulo, né? Eu vou botar um lado 3 centímetros e o outro lado 30 graus, um exemplo. Se fosse colocar com valores, a gente ia chegar dessa forma. Mas como não é valores, aí é no plano aí que a gente está colocando, né? No geoplano, a gente vai colocar aí medidas para a gente desenvolver. Deixa eu ir rapidinho, porque a hora já está desenvolvendo, né? Eu tenho aí um lado, um ângulo e outro lado em si. A gente vai ver aí, observa que tem um lado, aí colocou o ângulo e tem o lado entre eles para poder a gente desenvolver numa boa. Tá certo? Nono ano. Então, observe bem que quando a gente for fazer os tipos de cálculos a respeito desse conteúdo, vai ser simples, porque, como a professora Marta disse, a gente está detalhando aqui na parte teórica, com medidas, sem colocar valores, para vocês entenderem bem aí o assunto da aula de hoje, tá bom? Então, ângulo, lado, ângulo, aí para poder a gente desenvolver, ó, ângulo, lado e ângulo, para poder a gente dar numa boa. Então, meus amores, próxima aula a gente vai fazer exercício, vai treinar bastante e a gente vai conseguir ver como é que cai nas avaliações externas esse tipo de conteúdo, ó. Um cheiro para vocês. Professora Marta, fala com meus alunos, se despede deles aí, para poder também eles sentir tchau, aí a tchau, graça. coleguinhas. Até a próxima. Karen, nossa intérprete. Obrigada. Olha. Parabéns aí. Até a próxima, pessoal. Continue estudando. Já aprendeu? Fiquem com Deus. Deixa eu aprender cara aqui, né? Karen. Olha aí, tá aprendendo aqui com Karen. Show de bola. Então, meus amores, ó, cheirinho para vocês e até as cenas do próximo capítulo. Fui!
importante. Se ele não souber a teoria, ele